Olá, boa tarde. O plenário do Senado se reúne daqui a pouco, às 14h, e nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Isabela Dutra, que traz os destaques da reunião de hoje. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos. Está na pauta do plenário de hoje a terceira e última sessão de discussão da reforma da Previdência em segundo turno. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, inclusive já confirmou para terça-feira da semana que vem, dia 22, a votação da proposta em segundo turno no plenário. Ele, inclusive, antecipou a sessão para as 14h, porque, segundo Davi Alcolumbre, já existe um entendimento entre os senadores sobre essa matéria. Também está na pauta do plenário de hoje o projeto que fixa em 22 bilhões e meio de reais o limite de garantias da União para que estados e municípios possam fazer empréstimos nacionais e internacionais. Também está na pauta uma outra proposta que trata da apropriação de créditos do ICMS. O texto prorroga para 2033 o prazo para que o contribuinte tenha acesso a esses créditos do ICMS. Mais uma proposta, Hermes, garante o direito de exames de diagnóstico de câncer em até 30 dias para os pacientes do SUS. E um outro projeto facilita o encerramento de pequenas empresas. Ele permite a baixa gratuita das empresas que não tiverem nenhuma atividade por no mínimo 3 anos. É o que temos para hoje, Hermes, com você. Obrigado, Isabela. O relatório da medida provisória que concede uma menção mensal para as vítimas do Zika vírus deve ser apresentado hoje. A comissão mista que analisa o assunto tem reunião daqui a pouco, às 14h30. A proposta original era de um salário mínimo mensal para os nascidos entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, mas apenas para os portadores de microcefalia. Depois do suspense, uma boa notícia. Na reunião com representantes do Ministério da Economia, presidente e relator da comissão que analisa a MP negociaram com sucesso uma mudança, ampliando os benefícios previstos no texto original. Senador, o senhor conseguiu sensibilizar as autoridades do governo? Sim. E o que avançou em quê? Avançamos. Bem, primeiro a gente já tinha acertado de ampliar a questão da microcefalia. Então, como é que fica agora? A síndrome? Qualquer congênere com relação à Zika vírus, que pode ser outros tipos de sequelas, né? E a gente conseguiu prorrogar até 2019, então era até 31 de dezembro de 2018, e tiramos a revogação do salário maternidade relacionado à questão também do Zika vírus. Com as alterações anunciadas no relatório do senador Isalci Lucas, a pensão especial poderá beneficiar cerca de 6 mil crianças com síndrome congênita do Zika vírus, dados do Ministério da Cidadania. A atividade é conhecida por muita gente. Ou será que você nunca ouviu ou mesmo dançou as músicas tocadas por esse profissional? Estamos falando do disc jockey, o famoso DJ, que não tem a profissão regulamentada. Hoje, pela terceira vez, o Senado aprovou o projeto para garantir estabilidade a esses profissionais da noite. Com eles, a festa é garantida. Sábado, domingo, feriado, dias úteis. No centro urbano, na periferia, clubes, salões. O disc jockey, o DJ, movimenta corpos e os negócios do entretenimento. Mas esse profissional da noite, que faz a alegria de todas as idades, não tem profissão regulamentada. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais garante ao DJ jornada de trabalho de 6 horas diárias. Para exercer a profissão, o interessado terá que ter concluído um curso técnico sobre a atividade. Mas para quem atua na área há pelo menos 5 anos, essa exigência é dispensada. Essa é a terceira vez que o Congresso tenta regulamentar a atividade de disc jockey. Em 2010 e 2015, projetos semelhantes foram aprovados, mas foram vetados pela Presidência da República. Motivo? A Constituição assegura o livre exercício de qualquer profissão. Regulamentação mesmo só naqueles casos em que há possibilidade de prejuízo à sociedade. Os senadores estão cientes dos vetos anteriores, mas elogiaram a iniciativa vinda da Câmara dos Deputados. Aqui e lá, infelizmente, foi vetado. Então, vem numa boa hora esse projeto que pode recuperar o que perdemos naquela oportunidade. E a regulamentação dessa profissão vai abraçar um potencial enorme que esses trabalhadores têm, que atuam nessa área e ficam sem saber para onde correr, porque não tem direito a nada, né? Isso aqui vai causar o quê? Estabilidade, que são alguns milhares
DJ desse imenso país aqui, que lamentavelmente não tinha uma profissão regulamentada. Isso dava a intranquilidade até para o futuro, mas depois poderá aposentar e receber um pouco ou bastante lá da nossa aposentadoria. É interessante porque muitos desses DJs tiveram contato comigo, tanto aqui de Brasília como no Rio de Janeiro, e eu, na verdade, fiquei bastante sensibilizado com o pedido desses profissionais e não poderia ser diferente de dar oportunidades de trabalho. O projeto que regulamenta a profissão de DJ vai ser analisado agora no plenário do Senado. Se aprovado sem alterações, vai à sanção da Presidência da República. Penas mais duras para punir responsáveis por desastres ambientais de grandes proporções. 2 projetos aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Em 2015, o rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale, deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas em 3 pequenos distritos de Mariana, na região central de Minas Gerais. Este ano, outro desastre ambiental de proporções maiores, em Brumadinho, também Minas Gerais. O rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão deixou pelo menos 250 mortos. Desastres ambientais de grande proporção, que serão tipificados na lei que pune crimes ambientais, de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Pelo texto, cometerá crime quem facilitar o rompimento de barragens por não observar normas técnicas reconhecidas pela comunidade científica ou não obedecer às regras de autoridades ambientais. A pena prevista é de 4 a 12 anos, mais multa que pode chegar a R$1 bilhão. Se o crime for culposo, a detenção será de 1 a 3 anos. Se o crime resultar em mortes, a punição será dobrada. A proposta é resultado do trabalho da CPI do Senado, que investigou o rompimento da barragem em Brumadinho. Nós temos que definir que uma pessoa jurídica, senador Espírito Amin, não toma decisões sozinha. Ela não existe numa forma de decidir as ações. Quem decide são aqueles que representam a pessoa jurídica. Esses também têm que ser responsabilizados na forma da lei pelos seus atos, sejam, claro, naturalmente, de acordo com a sua culpa. A pressão que se exerceu sobre essa casa, senhora presidente, nunca foi vista nos meus 32 anos de parlamento. Uma pressão que parecia que nós todos estávamos querendo destruir o patrimônio nacional, nós queríamos acabar com os empregos da Vale. Escuta, morreram pessoas. Houve falha? Não. Houve culpa, desleixo, omissão, irresponsabilidade, abuso das pessoas que tinham relatórios nas mãos para passar adiante, para se tomar as medidas cabíveis. Uma das coisas piores e mais irresponsáveis que eu vi na questão de Brumadinho é que os diretores da Vale fizeram a estrutura organizacional que administrava a Vale à frente da barragem, ou seja, a jusante da barragem. Como é que se coloca refeitório em frente da barragem? Quando rompeu, destruiu tudo. Portanto, esse projeto é para aumentar a punição, é para chamar a atenção de ter uma lei agora rigorosa para punir essa irresponsabilidade que a Vale fez com aqueles que trabalhavam e aqueles que moravam na redondeza da barragem de Brumadinho. E para desestimular crimes como os de Mariana e Brumadinho, a comissão aprovou um outro projeto que prevê critérios para aplicação de pena a pessoas jurídicas condenadas por crimes ambientais. De acordo com o texto, o juiz deverá levar em conta, na hora de fixar a pena, os antecedentes da empresa. O projeto que tipifica o crime de desastre ecológico de grandes proporções vai a plenário. O outro pode ir para a Câmara, se não houver recurso de 9 senadores para que seja votado também em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda um projeto que exclui o recebimento de auxílio emergencial decorrente desses desastres ambientais da renda para pagamento do benefício de prestação continuada. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou em turno suplementar projeto que exige que os veículos novos passem por teste de impacto antes de serem vendidos. Nos últimos 10 anos, os acidentes no trânsito deixaram mais de 1.600.000 brasileiros feridos. A cada 1 hora, 5 pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito.
Fatos como este colocam o Brasil na 5ª posição entre os países com maior número de vítimas de trânsito. Entre 2009 e 2018, os acidentes no trânsito deixaram mais de 1,6 milhão de brasileiros feridos e representaram um custo de cerca de 3 bilhões para o Sistema Único de Saúde. A seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório DPVAT, mostra que no mesmo período foram mais de 485 mil indenizações por mortes no trânsito em todo o Brasil. Para comparar, a guerra da Síria deixou mais de 360 mil mortes desde 2011, quando foi iniciada. Para melhorar a segurança dos veículos, o Senado aprovou um projeto que determina que só vão poder ser vendidos no Brasil carros e caminhonetes que alcançarem resultados mínimos em testes de impacto. Os veículos importados que tenham sido submetidos a testes de impacto em seu país de origem estão dispensados de nova avaliação. Esse projeto ele vem suprir uma carência na legislação ou omissão na nossa legislação que não trata dessa questão. Os veículos são vendidos no país sem passar por esse teste de impacto, que traduz na maior segurança desses veículos em circulação em nosso país. E isso é um estímulo à indústria automobilística a ter esse cuidado, a dar um tratamento ao brasileiro, mesmo que é dado aos países desenvolvidos do mundo. Ou seja, a segurança das pessoas está acima de tudo. Isso não vai ser para todos os veículos, apenas para veículos novos de passeio. Vão ser sorteados aleatoriamente o veículo, a montadora, e aí vai ser feito esse teste de impacto, de colisão mesmo, para ver se ele oferece as seguranças que ele vende para o consumidor. Isso, o ônus vai ficar com as montadoras e isso vai ter esse selo de qualidade para que o consumidor efetivamente saiba que o que ele está adquirindo vai efetivamente proporcionar sua segurança. A pontuação alcançada no teste vai ser fixada no para-brisa do veículo à venda e deve ser exibida em anúncios impressos de TV ou internet. Todo esse procedimento vai ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Porque a segurança do sistema viário é um direito de todos, mas é dever do Estado. E esse projeto vem com um único objetivo, defender o principal bem jurídico que deve ser protegido, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Uma ideia elaborada pelos estudantes que participaram do programa Jovem Senador foi examinada hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Os alunos pretendiam punir com multa a disseminação de fake news. A relatora do projeto, senadora Mara Gabrilli, restringiu a proposta às notícias falsas que têm influência nos interesses coletivos. A matéria segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Movimentos populares furiosos podem se irromper abruptamente a partir de uma notícia falsa, para linchar um suposto estuprador ou para invadir as ruas com violências e protestos. Inúmeros cidadãos podem sofrer prejuízos em suas decisões pessoais envolvendo negócios, política, família, por conta de uma notícia falsa. Outras comissões também se reuniram hoje. Vamos conferir no Giro de Notícias. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo foi aprovado o projeto que estabelece prioridade no atendimento às famílias vítimas de desastres naturais. Elas vão ter acesso ao cartão reforma. De acordo com o relator, não há motivos para repassar esses recursos apenas aos estados e municípios, ao invés de beneficiar diretamente os cidadãos que necessitam. A matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. O programa Cartão Reforma foi criado precisamente para desburocratizar o acesso a recursos destinados à aquisição de materiais de construção, reforma, ampliação e conclusão das unidades habitacionais. Nesse sentido, a inclusão das famílias atingidas por desastres naturais, entre outras prioridades de atendimento desse programa, mostra-se uma medida de absoluta justiça. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária foi realizada audiência pública sobre o projeto que prevê que produtores rurais inadimplentes possam se beneficiar da Lei de Recuperação Judicial. A lei é aplicada apenas a pessoas jurídicas registradas, mas muitos agricultores não possuem esse registro. Ações sobre o assunto estão na Justiça. Nós estamos falando em empregos, ou seja, nós estamos falando na manutenção de famílias nesse país.
Nós, então, temos uma posição da terceira turma dizendo da necessidade do registro e, na outra ponta, ainda sem decisão, nós temos 2 votos da quarta turma, um absolutamente diferente do outro. Nós temos mais ou menos um pouco mais de 5 milhões de agricultores no Brasil, informação que pode ser confirmada, inclusive, com as informações já que estão disponibilizadas no CRA, né? Nosso cálculo é mais ou menos que por volta de 51 mil produtores apenas, menos de 1% são pessoas jurídicas. Veja que se nós tratamos esse instituto como um direito, nós estamos simplesmente afastando a quase totalidade dos produtores do exercício desse direito. Veja agora no vídeo da nossa série especial quais são as regras de transição para a aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada previstas na reforma da Previdência. Quem está no mercado de trabalho pode se aposentar mais cedo pelas regras de transição. Pelo sistema de pontos, o trabalhador soma a sua idade com o tempo de contribuição. O resultado tem que ser de pelo menos 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Essa tabela será corrigida anualmente, até que o resultado mínimo seja 100 pontos para mulheres e 105 pontos para homens. Uma outra forma é utilizar a idade mínima e o tempo de contribuição. Mulheres a partir de 56 anos de idade e 30 de contribuição podem se aposentar, assim como homens com 61 anos de idade e 35 de contribuição. Essa regra sofrerá correções anuais até chegar nas idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Quem está há 2 anos ou menos de cumprir o tempo mínimo de contribuição pode se aposentar sem a idade mínima exigida, mas deverá pagar um pedágio de 50% do tempo de trabalho que falta. Homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 60 também podem se aposentar, desde que tenham pelo menos 15 anos de contribuição. A idade mínima das mulheres vai aumentar gradativamente até atingir 62 anos em 2023. Mulheres a partir de 57 anos de idade e homens a partir de 60 também podem se aposentar, mas têm que cumprir um pedágio de 100% do tempo que falta para completar o período de contribuição mínima, que é 30 anos para mulheres e 35 para os homens. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória 898. Ela altera a lei que criou o Bolsa Família para instituir o pagamento da 13ª parcela do benefício no mês de dezembro deste ano. O programa atende, atualmente, cerca de 14 milhões de famílias de baixa renda em todo o país. Hospital da Irmã Dulce, Salvador, anos 1970. Cenário do início da carreira de um jovem médico. Passados 46 anos, o hoje senador Otto Alencar fala em nossa entrevista sobre sua experiência trabalhando lado a lado com a primeira santa brasileira. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Senador, antes da gente falar sobre a importância da canonização da Irmã Dulce para o Brasil, para a Bahia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância para o senhor. O brilho dos olhos, assim, parece que hipnotizava, dominava, colocava para trabalhar e aí terminava que a gente encarnava aquele sentimento dela de atender as pessoas, de estender a mão às pessoas, pessoas muito pobres, com desnutrição evidente naqueles anos 70, 80, onde a maioria dos pacientes que chegavam lá no Hospital Santo Antônio eram pacientes vítimas da desnutrição, da fome, que não tem mais hoje. Tem, mas não era igual àquele tempo, né? Então, as doenças ortopédicas mesmo, eram doenças todas relacionadas com a fome. Só para explicar que o senhor é médico ortopedista. Ortopedista, era tuberculose óssea, tuberculose ósseo-articular, osteomielítica, infecção do osso por subnutrição de crianças muito jovens, com 8, 10, 12, 14 anos, que não tinham boa alimentação, fraturas espontâneas. Então, pacientes, todas essas doenças relacionadas com a falta de alimentação correta. E ela
ela fez um grande milagre. O grande milagre da Irmã Dulce, na minha opinião, ela ter começado a atender pessoas no fundo de uma casa, transformar um galinheiro numa área de atendimento aos pobres, depois evoluir, vai de casa ali na Ilha do Rato, lá na Bahia, o centro operário, para fazer o hospital, para transformar no hospital, primeiro numa casa de acolhimento, e depois disso levar essas obras sociais até o fim, né? Hoje é o maior hospital talvez da Bahia, hospital filantrópico, né? Com 4.500.000 atendimentos por ano. Então, a força dela era muito grande, né? Mas não é só um hospital, né, senador? Tem toda uma estrutura aí, tem né? as obras São mais sociais de 21 e tem uma escola entidades. no município de Simões Filho, que é chamado Educandário Santo Antônio, onde se educa 800 crianças das obras sociais de Irmã Dulce. Então, ela olhou para o lado da atenção à saúde, da eliminação das doenças relacionadas com a fome, também com a educação. A gente que convivia com ela, que via aquela pessoa 1,50 m, 40 e poucos quilos, franzina, e olhar para os olhos dela, a gente fica ofuscado pela força espiritual, pela alma que ela tinha, assim, de olhar para a gente e dizer, olha, tudo é possível na minha cabeça porque eu quero ajudar quem precisa. Que era um voto assim mesmo de querer realizar uma grande obra. No Novo Testamento, no livro de Tiago, tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase que eu dedico a ela. A fé sem a obra é morta. Como ela fez a obra social maior da Bahia, a fé dela fez viva muitas pessoas, milhares de pessoas passaram por lá e deixou essa lembrança. Mas eu queria dizer uma coisa a você. Ela, lá pelos estagiários, pelas pessoas que trabalhavam com ela, e às vezes as pessoas, os pacientes, chamavam de santa, santinha. Eu observei uma vez que ela não gostava de ser chamada de santa, não. Ela recusava e dizia que toda a obra dela era feita pela força de Deus. Ela se dirigia a Deus. Ou seja, ela é uma pessoa que tinha essa fé espiritual em Deus, de trazer, de invocar Deus para que Deus desse a ela força para que ela pudesse cuidar das pessoas. Era muito emocionante, né? Porque você via um ser especial, você não encontrava outras pessoas, eu nunca encontrei na minha vida uma outra pessoa na Bahia, e na minha convivência, que tivesse essa força espiritual, essa energia positiva dela, de achar que tudo era possível com a fé e com o trabalho dela, e ela conseguia envolver toda a equipe nesse trabalho em benefício das pessoas que trabalhavam ali no Hospital Santo Antônio, tanto eu como vários colegas. Depois ela chegou um momento que ela percebeu lá nos anos 90, 89, 90. Aliás, 89 tem um fato interessante, que ninguém nunca viu. Eu apoiei em 89 a candidatura à presidente da República do Afif Domingos. E o Afif Domingos, antes de ser candidato, deu às obras sociais uma vaca mecânica para produzir leite de soja. E mandou lá para as obras sociais. É bom explicar que vários políticos iam, né? Iam lá, visitar vários dias. Irmã Dulce, pedir a bênção, exato, né? O Sarney ajudou, o João Figueiredo, o Antônio Carlos Magalhães. Vários deputados ajudavam. E aí o Afif deu a vaca mecânica a ela. E ela ficou assim com dificuldade de botar para funcionar, porque não tinha quem colocasse. E com muita dificuldade ela falou com o Afif mandou a equipe lá montar a vaca para que a vaca pudesse receber na soja e produzir o leite da soja. E ele fez isso no ano de 1989. E a Afif foi lá, eu tenho uma foto dele comigo, visitando lá, ele pegando na mão da Irmã Dulce, e ela gostou muito dele. Ele teve uma empatia grande pelo Afif Domingos. Resultado, vem as eleições, ela resolveu votar no Afif Domingos. E saiu lá onde ela ficava, do leito dela, para ir votar, numa urna. Só que isso foi perto dela morrer já, né, senadora? Morreu em ela já estava bem doente. Ela morreu em 92. Só que a urna ficava no primeiro andar. Não dava para subir as escadas. Sabe o que aconteceu? A força dela, o respeito dela, a moral dela é tão grande que trouxeram a urna para baixo para ela votar embaixo. Desceram com a urna para votar embaixo. Tem uma história que a gente estava conversando antes, que era a história dos bilhetes dela, né? Que ela mandava bilhetes, mandava bilhete para a rodoviária, mandava bilhete para o hospital. Como é que era isso? Eu era professor da Universidade Federal da Bahia, no Hospital das Clínicas, trabalhava para alguns hospitais que tinham convênio com o INAMPS, e tinha uma moça, me passou o nome dela agora, eu tive recentemente com ela agora
lá no santuário. Essa moça era que levava os pacientes que não podiam ser operados no hospital dela para operar em outros hospitais e mandar um bilhete para atender. Peço que atenda. É a ordem, né? Para atender, internava, operava, atendia e ia tocando a vida. Ela tinha um poder muito grande sobre toda a classe profissional da Bahia. Por exemplo, um dos grandes que ajudaram Irmã Dulce, o maior empresário da Bahia, era do conselho dela, Norberto Odebrecht, um dos homens que mais ajudou. Ângelo Calmon de Sá, presidente do Banco Econômico, ajudou e ajuda até hoje. Ele estava lá com Maria Rita, foi ao encontro Maria Rita, do Papa. a irmã dela. Maria Rita é a sobrinha que toma conta lá das obras sociais. Porque quando ela chegou nesse ano aí, 1888, 89, 90, que ela viu que faltava força, ela começou a pensar em quem que ela ia entregar o comando das obras sociais. Eu acho que na época ela pensou em Madre Teresa de Calcutá, talvez a diocese, não deu certo, e aí ela chamou a Maria Rita, que é sobrinha dela. E tem o nome de batismo dela, né? Exatamente, morava no Rio de Janeiro, é formada em jornalismo e comunicação, morava no Rio, aí veio Maria Rita para tomar o lugar dela e hoje faz isso de forma brilhante, com a educação muito grande. Interessante que tem um médico, o doutor Ayrton, Jacobina, ele foi interno lá, ele mandou uma mensagem aí para um amigo meu, ele mandou agora, que conta um fato interessante. O Ayrton conta que era o interno dela e a Maria Rita, no Rio de Janeiro, estava se formando em comunicação. E ela queria ir para a formatura de Maria Rita, mas tinha medo de avião. Aí, resultado, ela saiu de Salvador, num carro da época, que é um dos carros melhores, chamado Caravan, com o motorista, que era um policial aposentado, chamado Cabeça, e esse médico Ayrton foi com ela, botando oxigênio para ela respirar durante a viagem, para que ela fosse para a formatura de Maria Rita, e ela foi, saiu de Salvador até o Rio de Janeiro de carro para essa formatura. E mais, sabendo-se da presença dela no Rio de Janeiro, ela foi pela primeira vez na vida dela num programa de televisão que foi do Flávio Cavalcante, na época que ela foi visitar a Maria Rita, mas ela não queria ir, terminou indo nesse programa de Flávio Cavalcante, que era, na época, 40 anos atrás, era talvez o programa mais assim visto pelas televisões do Brasil. Então, o Ayrton que me lembrou isso aí, mandou uma mensagem para mim e acompanhou ela, conviveu com ela, como muitos médicos que foram internos conviveram com ela. E Irmã Dulce, talvez, eu devo dizer, que eu vi lá duas pessoas, os miraculados, né, que foram abençoados pelo milagre dela. O senhor conheceu-os recentemente, né? Conheci recentemente. Mas eu quero dizer que o grande milagre dela foi o milagre dela acreditar que a fé trabalhada pode fazer uma obra social que salvou milhares de vidas e salva milhares de vidas até hoje. E ela invocou isso em nome de Deus, ou seja, a sua fé, a sua maneira de agir, aquilo de querer salvar as pessoas, de estender a mão a quem precisa, porque poucas pessoas fazem isso, sobretudo quando tem, às vezes, até o poder de fazer e não fazem, porque não tem o sentimento de sentir a dor do outro, de não ter acesso a um bem, a um serviço, como a saúde, como a alimentação correta, como a educação. Então, isso aí talvez tenha sido o grande milagre. Senador, muito obrigada pela entrevista. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Está marcada para daqui a pouco, às 14h, a sessão plenária do Senado desta quarta-feira, com transmissão ao vivo pela TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.